Gente, vamos lá, vamos começar nosso estudo, que hoje vai ser um cadinho mais curto, né? Primeiro deixa eu falar, boa noite a todos, meu nome é Daniel. Junto com todos os nossos amigos aqui, fazemos nossos estudos de 15 em 15 dias agora, né? De flag, às terças-feiras, às 7h30. Quem assiste no gravado e quiser participar no ao vivo, manda um alô para alguém que você conhece que está aqui no grupo, ou se quiser mandar para mim mensagem no Instagram, meu Instagram é Daniel Gazelli, também pode mandar lá que eu adiciono. Mas todo mundo tem o link, é só pedir para um conhecido seu que faça. Vamos botar nosso primeiro vídeo? Alguém levantou a mão? Não. Vamos botar nosso primeiro vídeo? Que hoje, como tem pouca gente que aceitou responder no ao vivo, eu vou conduzir mais, então isso vai fazer a nossa reunião ser um pouco mais rápida. O primeiro vídeo que a gente vai... se eu boto no grande não aparece aqui. Acho que... Tá, então vamos lá. Não aparece. Que bosta. Agora vai. Nosso primeiro vídeo a gente vai observar esse defensor aqui. Perfeito? Ele é um extra point, ele quer garantir o direito de lugar dele para cavar um contato ilegal. Sai a ação, ele dá um passinho para frente e entra em contato com o defensor. Com o defensor não, né? Com o wide receiver. O que vale a pena a gente ficar de olho nessa ideia do direito de lugar? É uma coisa que a gente até já conversou em outros estudos, né? O direito de lugar não basta, tipo, estar parado. Você tem que estar estabelecido. A regra te dá um direito por você estar estabelecido, paradinho. Não é para, de última hora, você querer ter essa vantagem. Tudo que a regra preza é não ter contato. Isso que ele faz é caçar o contato nele, né? Por isso que, nesse caso, ele não fica com direito de lugar e é até acusado por contato ilegal. Ele tentou cavar o contato ilegal e fez o contato ilegal, pelo atacante ter direito de passagem. Show de bola? Pelo menos alguém fala comigo, sim. Show. Show de bola Show! mesmo. Assim eu vou ficar aqui para sempre. Vamos escolher alguém, que esse vídeo é legal. A Giovana tá podendo falar com a gente? Ou o Daniel? Qualquer um dos dois que respondeu lá que queria falar? Pode me puxar também, cara. No fim das contas. Não, mas esse depois eu te puxo. Esse aqui é mais de boa. Alguém fala aí comigo, gente. Pelo amor de Deus, alguém levanta a mão e fala. Então vamos, Scott, vamos você mesmo. Analisar a ação Isso. da QB. Se tem falta na jogada, qual é a falta e a aplicação. Pô, é um lance que dá pra complicar um pouquinho, sim, né? Porque é um Dá. passe legal, porque ele acontece além da linha, mas também é uma corrida legal. E aí, nesse caso, por ser uma corrida legal, a gente vai aplicar do ponto anterior, né? Se fosse, por exemplo, se ela fosse a pessoa que recebeu um pitch ali, já não é a QB, né? E ela faz esse passe além, ela ainda ganharia uma jardinha na aplicação, né? Porque o passe legal é contado do ponto da falta. Mas nesse caso, como também tem uma corrida legal, a querida chorou. Perfeito, é isso mesmo. Uma coisa que a gente tem que ficar de olho, que a gente erra demais isso aqui, é quando tem essa jogada, essa situação que o QB, a primeira pessoa a pegar o snap, avança em linha de scrimmage, a gente sempre marca passe legal, depois que ela faz o passe, né? Passe legal para frente. E tem até DA no livro falando que são duas faltas. É corrida ilegal, por ela ser a primeira pessoa a pegar a bola e cruzar a scrimmage, e um passe legal. E essas duas chamadas têm diferença de aplicação, que é até a mudança no livro de regra da última mudança.
que o passe legal é uma falta já do corredor, então é do ponto da falta, e a corrida ilegal é falta de ponto anterior. Então, nesse caso aí, o pior cenário, a pior aplicação para o ataque é declinar o passe legal, porque ela passa umas 2 jardinhas da scrimmage, e aplicar a corrida ilegal, que vai ser, como o Scovano falou, a corrida ilegal, que é o mesmo símbolo do false start, ataque número, sei lá, 93, 5 jardas do ponto anterior, a descida é contada. Como era a primeira, vira a segunda. Show? Legal a atenção aqui do Aaron Judge, né? Na jogada também. Sim. Fala Olha aí. só, deixa eu questionar aqui. No outro estudo que a gente tem, essa falta aí, principalmente essa falta, se aplica às duas faltas. Sim, mas declina uma, não tem como botar Não, duas em não. bola Não, viva. as duas. Tu aplica as duas. Tu dá 5 jardas da corrida legal e ainda dá perda de descida do passe legal. Não, amigo. Segundo A corrida ilegal tem perda de descida já. É uma falta que já inclui perda de descida. Entendeu? As duas faltas são de 5 jardas e perda de descida. Mas só que o Tá. passe ilegal, o ponto de aplicação é o ponto da falta e o da corrida ilegal é o ponto anterior. Mas não faz 10 jardas nisso, não. Não sai 5 mais 5, Não acumularia 5 jardas, sim. Tá, entendi. E Perdão. as únicas faltas que vão acumular, por assim dizer, são as faltas em bola morta. Então, se tivesse essa falta em bola viva, essas duas faltas que forem em bola viva, e depois, sei lá, uma conduta antidesportiva que é aplicada em bola morta, aí seria aplicada essa. Então, a corrida legal ia ser aplicada, o passe legal seria declinado, e depois aplicada a conduta antidesportiva. Eu tinha entendido errado, desculpa, gente, ter te cortado. Eu entendi errado. Eu achei que se dava as duas faltas e aplicasse. Tá. Não somava as jardagens, mas tá. Eu entendi errado, então. Fechou. Perfeito. É bom, estamos aqui para aprender isso. Então aproveita que você já está aí e responde essa agora. Mais um vídeo tranquilinho. É ação no passe. Não botei em looping. Conseguiu ver, Paulo? Consegui. Eu tô no celular aqui, eu tô tentando decifrar a imagem, tô vendo aqui. Olha, aqui para mim, deixa eu ampliar mais, ver se eu consigo ver aqui. Aqui. Ali para mim seria interferência de passe da defesa, né? Que ele não deixa o ataque receber a bola, tem chance de receber a bola, né? Esse é o clássico videozinho da Giane das canetinhas, né? De um pulando reto e um pulando em diagonal. Isso. É que também eu fiquei em dúvida isso. naquele primeiro ali, ó, que onde também tem uma obstrução aqui, ó. Aqui embaixo. Tá bem na frente. Deixa eu voltar ali. Mas você, nessa obstrução aí, fica de olho se o ataque tá em linha reta com direito de passagem, ou tinha acabado de quebrar, sabe? Tipo, entendeu? Aquilo que a gente falou na semana passada não, né? No último estudo. Entendi. Tá vendo? Ele quebra e tal, tipo, estão disputando espaço ali, foi bem pouco, né? É só isso que eu fiquei dando, mas lá interferência de passe, bem clássico, né? Uhum. Metade da distância pro gol, primeira descida. Automático, isso aí, perfeito. Isso. Cara, quinta-feira chega meu norte, vai acabar com isso. Que bom. Então, vamos lá. Esse vídeo é mais hipotético, ele não é tão concreto. Uma coisa que a gente faz, principalmente field judge, vamos falar um pouco de mecânica de field judge, vou deixar rodando e vou falar em cima dele. Quando o blitzer queima e cruza as 7 jardas antes do snap, talvez esse vídeo ele nem tenha cruzado mesmo. É só para ilustrar o que eu estou falando. A gente imediatamente já joga uma falta de blitzer ilegal, né? No caso dele, ele é o blitzer.
E uma coisa que a gente tem que ter cuidado é que ele só faz a blitzer ilegal quando ele cruza a scrimmage, se a primeira pessoa pegou o snap. Nesse caso aqui, que o snap é lateral e já jogou, ele não está nem perto de cruzar a scrimmage. E já acabaram as regras de proteção de scrimmage, né? De só quem pode invadir a scrimmage, quem tá mais de 7 jardas. Pra gente tomar um cuidadozinho nisso. Show de bola? Tá, esse vídeo é legal. Scoff, posso chamar você de novo, amigo? Esse vídeo foi feito pra Oi, tu. querido, pode? Blitzer, tá bom? Visão do Aham. referee mesmo. Eita, rapaz. Legal esse vídeo, né? Às vezes tem que ver 2 vezes para pegar o que É, rolou. é. Às vezes sim. Vou ficar voltando aqui, porque depois não vai ter ação. Pô, esse bem naquela pegadinha, né? Porque eu acho que até um ponto que a gente estava debatendo com a Gi, isso, que é essa questão do cara continuar podendo ter o direito de perseguir o ponto onde o QB recebe o snap, né? Eu desse ângulo não dá para ver o quanto ele muda a direção dele ou o quanto ele segue indo para lá. E por mais que o jogador em rota ali tente desviar, ele no mínimo obstrui, porque ele faz o cara mudar a velocidade dele. Agora, se tem um toque ou se o cara cai ali por conta, eu acho que tem É toque porque os dois ficam inconclusivo. caídos. Mas define primeiro aonde é o direito de lugar dele. Ah, se eu tivesse É uma o direito de setinha passagem. aqui, o direito de passagem é onde um recebe o snap, né? Perfeito, aqui, ó. Isso aí, com Cadê o swagzão meu? aí. É Cadê o onde ele meu? vai receber Peraí, o. Pega seu pente aí. perfeito. Direito de lugar, direito de passagem do blitzer é. Vou botar ele mais gordinho. É aqui. Perfeito? A Só gente que você até parou num dá. ângulo ali também que é bem, bem sugestivo. Você parou num frame que ele parece que ele meio que abre a asa para bater no cara do Exatamente, ataque, né? né? E a parada é: o snap lateral é imprevisível para o blitzer. Ele tá na cabeça dele que ele vai ter um snap com a pessoa que está formada atrás do center. Isso é Aham. um fato. E a gente dá até esses um passinho e meio aqui dele como uma bondade para ele continuar com o direito de passagem dele. Mas aí, nesse momento, ele já teria a raia dele para fazer isso aqui. Isso, sim. Perfeito? E ele, obviamente, ele tá vendo que a bola tá indo para outro lado e quer continuar jogando a bola. E nesse caso, ele troca de direção, né? Para chegar na pessoa que está formada atrás do center. E nisso ele abre a asa dele para fazer contato com o defensor. Isso que não Nesse, incrimina ele na jogada, né? eu Ele acho não que faz questão pensando, nenhuma de a evitar o visão contato. lateral não ajuda muito a gente nesse aspecto do mudar a direção, né? Sim, Presumindo que sim, presumindo que ele mude a direção, seria só um contato dele, de fato. Agora, se a gente for ser textbook aqui, cairia naquela situação onde uma obstrução do ataque é um contato da defesa, né? sim, sim, sim. Porque de fato ele É, é obstruído ali, tipo, tem uma. Considerando que ele está atacando a raia correta. é porque é justamente isso. Tipo, nesse frame aqui, ele tinha livre passagem para fazer aqui. Tudo bem, ele podia reduzir a velocidade e tal, que também caracterizaria a obstrução. Mas ele tinha a raia livre para chegar no ponto do snap. Amigo, mas você não acha que, por exemplo, nesse ponto que você parou aqui, ele já está sendo obstruído, né? Mas porque ele não está em diagonal, ele está reto. Ah, fato, é. Entendeu? Ele tem que ter a Uhum. raia livre. A raia estava aberta. Ele que quis continuar jogando a bola. E também ele não é obrigado a não jogar a bola, mas ele é obrigado a não Com desviar, né? certeza, sim, sim, sim. Então, show. Fechamos na chamada de contato legal do. Ele era o center? Não, do Blitzer. Do Blitzer. Então, seria contato legal, número 77, 10 jardas do ponto final da corrida. No caso, seria metade da distância do gol É, eu ia do falar ponto isso, já final da deve ser corrida metade ali. e primeira descida automática. Vamos para o próximo. Alguém quer participar aí? Belinha, vamos responder, Belinha?
Bora. Se cair é porque meu celular tá dando. Bicho caiu. Tá ouvindo? Tô. Não. Vão ser logo 3 vídeos, então. Mas é tudo da mesma ideia. Calma aí, deixa eu voltar que eu sempre esqueço de botar em looping. É a ação do wide aqui debaixo da tela. Número 15. O 15, né? Não é 5. Uhum. Como esse snap não vem lá de trás, não demora a começar essa corrida e ela cruzar a scrimmage, para mim é obstrução, porque ele até ele tenta sair da frente do menino, mas ele já tinha obstruído nesse momento, que o menino ia seguir ali a corrida. Então, obstrução ataque número 15, 5 jardas de penalidade do ponto anterior, é contada a descida. Repete. Repete. Essa aí repete a descida. Tava perfeito. Está ótimo. Mas é justamente isso. Tipo, a gente pensa que na definição de obstrução, obstrução é uma falta sem contato, que é literalmente o que ele fez. Ele fez um bloqueio, não chegou a encostar, não chegou a encostar, a tipo, ter impacto nenhum, mas ele obstruiu de chegar o defensor no corredor. Quando a falta fica mais próxima da endzone, a gente tem que ter o cuidado triplicado, sabe? Tipo, se fosse no meio de campo, se forçar um pouquinho a barra, dá até para passar essa. Ali perto da endzone, tem que ser, tipo, bem cri-cri mesmo. Alguém pediu? Vai lá. Ô, Daniel, só tirar uma dúvida. Se eventualmente houvesse o contato ali, você teria só o contato ou você teria uma obstrução com contato? Então, você pode marcar só o contato legal, porque a obstrução vai ser declinada, né? Sim. Entendeu? Sim. Aí você simplifica botando só o contato. Que essa é a mesma situação de agora, ó. Tipo, mesma situação da obstrução. Pegou a bola, o jogador, não tem como saber, acredito que seja o 10. Demora a parar e obstruiu 31 de chegar na bola, entendeu? É a mesma chamada, a mesma aplicação que a Belinha fez. Vai ter mais um caso de obstrução agora. Do wide lá em cima. E quanto mais próximo da endzone, mais a gente tem que ficar atento, sabe? Claramente esse wide agora fez uma barreira para o outro entrar. Entendeu? Tipo, temos que ficar criteriosos, essa jogada não pode rolar. E o último exemplo que eu trouxe é só em relação a desmistificar um pouco, a gente até comentou, sobre o wide não ficar parado. Para ser obstruído, o defensor tem que tentar avançar. A gente vai ver a wide do Vasco aqui em cima com a ação com a corner dela. A menina faz uma out, o defensor está de costas, o wide não precisa parar. Ela só não pode obstruir quem está tentando chegar na bola. Obstrução fome. E esse era um caso que a gente comentou semana passada, que era só para complementar um pensamento de semana passada. Deixar em looping. A gente vai olhar a ação desse corner aqui, sabe? Que ele vem e já com wide com direito de passagem, por mais que ele faça motion, ele já está em linha reta e dá uns 7 passos em linha reta, já está estabelecido em uma velocidade contínua, em uma direção contínua, e ele vai e apresenta o ombro, que é essa questão que o Bruno até comentou. Isso é uma obstrução? É uma obstrução, e é um contato legal também, sabe? Mas dá para marcar só o contato legal. Ilustrou o que você perguntou, Bruno. Tá. Agora a gente vai entrar na parte que é um ponto de atenção também, que a gente está dando um pouco mole, que é proteção de flag. A gente teve o Regional do Sul, que passaram algumas, teve o de Brasília agora, que também passaram algumas, para a gente ficar um pouco atento.
que proteção de flag é uma das faltas mais, tipo, peculiares do flag, né? A galera que tá vindo do futebol americano, que nunca botou uma flag na cintura, assim, tem muita dificuldade de entender o que é uma proteção de flag. Eu peguei alguns vídeos pra gente tentar ilustrar visual essas proteções. Nesse caso aqui, deixa eu ir pausando quando ele vai pegando a bola. Ele pega a bola, perfeito. Tá vendo que a mão debaixo dele já está na direção da flag e o ombro dele já é um escudo para o defensor chegar na flag dele? Tá vendo? Aqui, ó. Essa dificuldade, esse empecilho que ele coloca para chegar na flag é o que caracteriza em proteção de flag. É difícil julgar que isso foi um mergulho ou se foi proteção de flag. É difícil, mas é exatamente a mesma aplicação e mergulho é uma variação de proteção de flag. Então não tem muita diferença no que você for marcar, portanto que chama proteção. Aqui é outro caso de proteção de flag, ó. Tá vendo? Bola baixa, a bola chega até ser arrancada da mão dele por ele usar a mão como escudo. Fala aí, Scott. Pô, eu quero, não é militar porque não chega a isso, mas pô, naquele primeiro lance, o cara perde 3 jardas na proteção de flag dele. Eu acho que proteção de flag, que a Gianni me ensina muito isso também, é um negócio que a gente fala muito na FA, que é essa questão de ter paciência um pouco também com as chamadas, sabe? Não tem ganho de vantagem nenhuma aqui no fim das contas, ele perde. Se ele, por exemplo, quebra esse tackle por causa disso, conquista a primeira descida, beleza, agora o cara perdeu 3 jardas, por que você vai marcar essa proteção de flag? E ele teve a flag retirada mesmo com a ação dele. Então, é importante definir que isso é uma proteção de flag, e aí na hora do jogo a gente gerencia o que aconteceu. Beleza se ninguém marcasse, mas eu acho que nesse caso deveria sim marcar. Exatamente porque se a gente for olhar em vantagem ou não, e a gente ainda tem aquilo de ser... Qual a palavra? Visível, notável. Notável. É muito notável que ele protegeu a flag. Tipo, a proteção de flag muito absurda pra gente não usar de forma educativa, sabe? A proteção de flag e na verdade, assim, bem notável, ele né? tá Porque perdendo 3 jardas porque foi a escolha do time deles também fazer esse passe dessa maneira. Tipo, se todos os passes de curta distância a gente não for marcar uma proteção porque eles não estão tendo uma vantagem... Não, então, tipo, a questão é assim, Belinha, o ponto ele voltou porque ele quis, tudo bem. Só que assim, proteção de flag é uma vantagem desleal, certo? É uma ação de vantagem desleal. Se não tem vantagem, eu fico um pouco assim, por que não marcar? é ação de vantagem, Scott, é você obstruir o acesso à flag. Se ele fez isso, independente de onde foi, tem lugar do campo que é safety quando você protege a flag, e isso tem que ser marcado. Tipo, aí um QB não vai mais receber proteção de flag porque ele está a 10 jardas da scrimmage, e aí, como foi sacado, não tem que marcar proteção. Eu nunca recebi esse tipo de direcionamento, e muito me espanta que a gente não marque esse tipo de proteção. Não, acho que o que o Scott quer dizer é o seguinte, tipo, quando a flag é retirar, tipo simultânea, ele protegeu e foi retirado logo assim, sabe? Isso. São coisas que dão para deixar passar. Mas Nesse olha caso só, nem foi tanto assim, porque ele inclina a cabeça e no segundo momento ele é retirado, tipo, entendeu? mas Por só isso que que eu assim, acho que ele ficou mais ele tem gritante. ganho. Ele tem ganho. Mas não pela proteção. A bola passou da screen, ele tem ganho. Daí tu Entendi, não mas não contar pela essa falta, fazer proteção. voltar lá atrás, tu tá beneficiando a falta, né? Sim, não, calma aí. Só deixa eu explicar. O que eu acredito que o Scott falou foi em relação a ele ter vantagem pela proteção de flag. Tipo, se a retirada foi simultânea à proteção. Que nesse caso eu não acho que foi simultânea à proteção. Eu não digo nem que foi simultânea, mas assim, por exemplo, é meio que um ato contínuo, né? Não, eu entendi, mas a minha questão que eu tô levantando é a seguinte. Ele tem vantagem, porque ele ganhou jardas, ele não seria penalizado. Que daí a jogada dele voltaria lá atrás e o ataque voltaria.
Ali Mas o a ataque proteção de sairia da flag é posição ponto da da bola. falta, Forcini. Proteção Oi? de flag é ponto da falta e conta descida. Então, o passe completo valeria do mesmo jeito, entendeu? Ele perderia 5 jardas nisso, né? Perderia 5 perderia. jardas, É só isso, mas no ponto de controlar o jogo pode ser. Mas é só esse ponto, ele tem ganho, né? Se tu não marcar ali, Sim. ele ganha a jarda. Não, tem Pode. o que ele pegou mais 5 jardas. É. Vamos pro próximo. É mais um. Ai, caralho. Mais um caso de proteção de flag que a gente estava até comentando. Deixa eu voltar aqui. Esse aí pra acho que notar. ninguém discorda, né? Ah! Tá vendo? De tipo, ele usar a bola como um escudo do defensor chegar na flag dele. E é uma. Deixa eu tentar pausar no momento da proteção, pra gente conseguir ilustrar. E nesse caso aqui, tem mais uma peculiaridade, que é o mais brilhante da chamada. Era uma quarta descida para 3 jardas, assim. Ele pega a bola e faz a proteção 1 jarda, 2 jardas depois da linha do first down. Teve até essa questão no curso da CBFA, né? Tipo, ela ilustrou a questão, que nesse caso a penalidade, como é ponto da falta e 5 jardas para trás, e com isso a bola fica atrás do meio, não cruzando o meio, seria um turnover on down, né? Tipo, é uma parada que deixa ainda mais claro o poder dessa proteção de flag. De virar uma primeira descida, vira um turnover para outro time. Eu consegui explicar bem essa questão? Eu achei que eu me enrolei ali. Para mim tá claro, mas eu sou suspeita. Eu não Conseguiu entendi. explicar. Meu TDAH explodiu agora. Tá, calma aí, deixa eu desenhar. Obrigado. É porque a gente vai ter que esperar aplicar a falta para saber se foi primeiro ou não. Porque a princípio ele passou, mas quando a gente aplicar a falta, ele volta para antes do meio de campo e é contada a descida, então não tem mais descida se ele ainda está antes do meio de campo. Ele não passou o meio para depois, porque ainda tem aquela vez que, por exemplo, já foi primeira e na segunda eles voltam o meio e a gente sempre fica relembrando, é segunda para gol, é segunda para gol. Mas nesse caso, como é na passagem de quarta para primeira descida, eles não passam o meio no final da jogada e aí ataque do outro time em campo. No final da Perfeito. aplicação, né? Ele até avançou 2 jardas do meio, mas a aplicação faz ele voltar para trás do meio. Pensar em 5 jardas, eu desenhei minhas hashtags lindamente, a penalidade voltaria para o ponto de onde saiu o snap, sabe? Porque ele avançou 5 e o ponto da falta recuaria 5 de novo. E como tem perda de descida, ele não teria o direito de repetir a descida. E como estava atrás do meio, um turnover on down. A descida é contada, príncipe. Entendi. Ele deu o nome completo. Ele fez certo, deu o nome completo. Odeio essa... Um dia a gente acha um jeito melhor. Porque Sabe quem falar. também odeia? Não Guilherme repete. Coelho. Teve um dia que eu meti no FA, um é contada a descida. Ele, não, isso é flag. Porque se a gente coloca não repete a descida, ninguém entende a porra do não. E aí já era, tá merda feita. Mas assim, então, um dia a gente acha um jeito bom de falar essa bosta. Vamos achar. Nesse ponto, só um minutinho. Caraca, Pedro Braz? Boa noite, irmão. né? Gente de primeiro Minas lugar. Gerais. Boa noite. Boa Pra todos noite. que duvidaram. Nádia Pessoal, tá chorando agora. Pensei que eu tinha me livrado do Pedro Braz, até aquele me persegue. Tava aqui primeiro, tá? Fala, meu amor. Se o corredor ele passa a scrimmage, ele passa o meio, desculpa, no lance anterior, e ele comete a proteção, tipo, 5 jardas ou mais, whatever, do meio. Então seria a proteção de flag do ponto da falta, recua 5, só que ainda assim ele tá no meio ou à frente do meio. Ainda assim seria a primeira descida pro time A? Qual outra possibilidade que você pensa, Pedro? Então, é porque eu fiquei com
aconteceu algo parecido no regional do CO, que seria que justamente essa questão da descida é contada. Porque na minha cabeça o que fez a confusão foi, tá, ele ganha uma primeira descida com a falta, com a penalidade, ainda que ela seja de recuar, mas ele ainda ganha a primeira descida, mas ela também é a descida contada, então fica assim, qual que é a ordem da ocorrência das coisas, sabe? Tipo, a descida é contada primeiro, depois a aplicação, ou a jardagem primeiro, depois a descida? Continua, por mais que a gente tenha mudado o nome para falar que é contada a descida, o nome completo ainda é o mesmo. É a mesma coisa de perda de descida, que é a mesma coisa de perda do direito de repetir a descida, o que o Daniel falou. Então, pensa que ele só não repete a descida. Só que se ele, mesmo com a aplicação da penalidade, passou a linha necessária, então é a primeira descida e acabou. Não vai ter uma aplicação de... Não tem descida para repetir, não tem descida para perder. Então, Entendeu? só vai ser primeira porque o resultado da jogada com a aplicação da penalidade é uma primeira descida. Entendeu? Teve um lance desse no World Games, não teve? No curso da CBFA também, que botou agora? Aham. A gente morreu de vergonha, foi horrível. Mas não é Passou o B e óbvio foi isso, não. segunda, muito doido. Mas, Não, não é óbvio, mas não dá Porque para comer uma descida assim também. você pensa na aplicação e já vai automático, né? Tipo, 5 Perde a jardas e descida. perda de descida. Tá, agora mais um rolê de proteção de flag, já que a gente tá na pauta proteção de flag. Essa também, o vídeo deixa bem gritante, né? Tipo, ele abaixando aqui, o braço como escudo, o braço chega até no chão, o cara não consegue tirar a flag de jeito nenhum e depois tira. Tipo, essa também é bem característica. Já que Pedro Braz falou, vamos botar um vídeo de Pedro Braz, ó. Nosso downjudge aqui, ó. Fala dele. Aqui, ó. Mesma coisa, usando a bola como escudo. A bola baixa, com a flag que está sendo atacada, usando a bola como escudo. Claro que o defensor não vai conseguir tirar a flag. O cara segurou a camisa? Segurou a camisa. Soltou rápido, não teve perda de velocidade, não teve nenhum desses rolês. Jogada seguiu. A aplicação é só a proteção de flag mesmo no ponto da falta. E Pedro Braz acertou, tá vendo? Aí me surgiu uma dúvida disso aí. Se por E a conta da bola também proteção de chegaria por trás. flag, se por conta da proteção de flag a gente tem um contato, e aí? E a gente vai Offset? chegar lá, acredita? Cara, é exatamente isso. A gente vai chegar lá. Eu tenho um vídeo disso. O vídeo vai ilustrar a DA. Vou pegar a DA e adaptar no vídeo, no próximo Ca- curso. Caso não marque aquela acho que é o primeira último proteção. Desculpa. Vai, Caso pode falar, não pode marque falar. aquela primeira proteção de flag, aquele segunda parte ali onde gira as flag também é uma proteção, né? Aonde? No final da jogada ele tá com a flag virado pra bunda lá, ó. Então, isso não é uma proteção, não. O livro até fala de, tipo, se a Olha lá, flag rodou assim, Isso. rodou de propósito, para você matar a jogada. Não é uma falta. Mas se teve ataque na flag e os defensores fizeram até a flag rodar, aí é a vida que segue. Ah, tá. Fechou. E não é falta e nem mata a jogada, deixa rolar. Tá, Mas isso fechou. é uma coisa pra gente ficar de olho pra conferir a flag se não tá rodando no início do jogo, sabe? Uhum. Porque Fechou. quando a flag vai pra trás e vira um rabinho, dá muita vantagem pro atacante, né? Uhum. É por isso que eu Se perguntei. você observar no vídeo, a flag só roda no último momento, quando esse defensor cai de bunda no chão, é ele que puxa o cinto e ela gira. Até então a flag tá ok. No final, ela dá essa girada. Isso é uma coisa tá. pra gente ficar ligado entre snaps, né? Pra ninguém sair de huddle assim, com a flag na bunda. Uhum. Ah, fechou. Vamos pro próximo. Acho que só tem mais uma proteção de flag. Tá vendo? A mão baixa também, mesmo rolê. Da mãozinha baixa, flag protegida. Agora fica muito claro a vantagem que teve, né?
Nosso amigo protege até umas 2 vezes a flag. Perfeito. Vamos... Ilustramos proteção de flag. Tá. Agora vamos falar um pouquinho de contato legal, porque é sempre bom a gente definir. A gente fala muito de contato legal com impacto, né? Mas não necessariamente é exclusivo do impacto. Nesse caso, não é exclusivo do impacto, eu posso dizer. Impacto que eu digo de tipo de força, sabe? Aquela coisa que desloca a pessoa, que dói no corpo. Nesse caso aqui, ele faz contato e arrasta o defensor. Também é um contato legal fácil, né? Tipo, é visível de marcar. Mas é uma coisa para a gente também ficar de olho, que o livro pode chamar até de visar isso aqui. Eu que não falo muito visar, né? Perfeito, E também é fácil. Fala. queria só chamar atenção, porque eu tô trocando alguns jeitos de comunicar as coisas, porque alguém botou na cabeça que quando o jogador gira, ele tem exceção e ele pode acotovelar a galera, ele pode cair em cima dos outros. Então lembra que o giro, aquele giro de exceção, é no momento que ele está fazendo uma recepção. Ele girou no campo, para essa esquivar de uma retirada de flag, a responsabilidade continua sendo dele. Aí, boa. Então fala em cima desse aí, vai lá. Então, esse daqui também, ele tá girando, ele recebe a bola e ele gira, mas em seguida ele bate com o ombro no adversário. Então, nessa daqui, eu não daria ainda a exceção exatamente porque ele já faz a recepção, já vira para frente e bate no adversário. Se alguém não marcasse, pode falar. Eu acho que na exceção do giro também, tem até que confirmar, ele bota aqui o defensor, aproxima de costas, sabe? É tipo um giro completo, sabe? Tipo, não teve a possibilidade nenhuma de ver o defensor aproximando. Que não é esse caso, ele já tá de lado, sabe? Ele tá de lado e só gira 180 graus. 180? 180, né? Só vira meio do caminho, não, 180 não, 90 graus. 90. Não vira o 360. 360 ele não ia virar nunca, você fica no mesmo lugar. No 180 graus. 180. 180, 180, 360. Tem mais um ponto que na regra dessa exceção, no giro da recepção, a pessoa está parada e gira. A gente dá uma estendida, a gente dá quando a pessoa claramente não tem a possibilidade de ver e evitar o defensor. Mas nesse caso, a pessoa já deu mais de um passo, ele já recebeu, tendo noção que o defensor meio que estava ali, já vira na direção dele, mesmo assim avança no corpo dele. Então, nesse caso aqui, a gente já não entra na exceção de giro durante a recepção, porque ele gira e já bate, dá mais um passo e bate no defensor. A gente tem que ter cuidado com a exceção do giro, porque ela é, tipo, ela é provocativa da gente enfiar ela em qualquer lugar. De, tipo, a pessoa tá lá, virou e já tá o defensor. Mas a gente tem que pensar que no momento que ele tenta avançar, ele já tem que ser responsável pela ação dele. Se foi no momento que tá virando, bateu, beleza. Se foi no momento que tá virando mais um cadinho, já vira contato legal do ataque, se ele não tentar desviar do defensor. Aí tem mais um pontinho antes de você passar para o próximo, que é a pessoa vira, depois que ele completa o movimento, uma ação de jogo, ele vira um corredor. Então, se ele já segurou a bola o tempo suficiente para ter controle desse passe, ele já é um corredor. Se ele já é um corredor, ele já seria o responsável por desviar nessa situação. Só para a gente pegar outros caminhos para chegar na mesma coisa. Perfect. Vamos alguém responder esse? Esse aqui também é legal. Quem quer responder aí? Vai, fala aí. Tá, Aí, Daniel. tá rodando. Fala o nome aí de quem tá falando. Juju. Juju. Pegou um vídeo difícil, hein, Juju? Hã? Entrou na rabuda. Porra. Deixa eu botar aqui.
Ai, Muito apertado. Ô, Dani, facilita aí, pô. Bota uns parar aí, Pô. uns stop motion aí pra nós. Não, Ajuda os esse migo. vídeo é. ó. Esse aqui eu acho que a Giane ela tem propriedade para falar. Não, agora Esse sempre que tem. Depois eu ele. falo besteira. Eu daria a primeira descida, que é o meio, né? Ainda falta da defesa. Um ataque legal da defesa. Deixa eu ver aqui. Quer complementar, Gi? Vai lá. Oi? Não, Você levou. continua. Segue tu. Não, ele falou, vai lá, dá a sua opinião. Então, para mim, o ataque completa a recepção, já tem responsabilidade por estar correndo no campo e se choca com o defensor. O defensor se aproveita disso para dar um tackle. Então, seria um contato ilegal do ataque e um visar da defesa, porque ele, cara, é porque tá muito cortadinho, mas o bicho vem assim, ó, igual um trem, pra rasgar o bichinho, entendeu? Então, não tem Cara, essa muito chamada é como. muito difícil. Sim. Porque a primeira vez que eu vi, eu tinha Tenho outra muita opinião. dificuldade de ver a do ataque. Eu tenho muita dificuldade, porque como tem o tackle, eu perco completamente a referência de que o cara estava atropelando o defensor, sabe? É. Você falando depois e a gente assistindo o vídeo faz sentido. Mas num primeiro momento, tendo um tackle, eu não vejo o ataque fazendo É falta. difícil até julgar que é tackle. Vai que o cara só abaixou e o defensor veio na direção dele, sabe? Tipo, ele não tem que parar também. O defensor não tem que parar pra tirar a flag. É porque, para mim, esses braços aí em volta do quadril é como se ele, é assim, ou é a flag ou o cara vai cair, sabe? E aí o cara cai. Cara, dá pra ver Esse muito lance é muito pouco complexo. por causa da câmera. E assim, o pouco que eu consigo ver, ele vem rasgando. Ele vem rasgando ali. Eu não gosto dessa técnica, mas isso não precisa ser assunto agora. Mas ele vem rasgando com o joelho no chão e assim, o que tiver na frente ele vai levar. Então, mas aí isso ainda seria a falta do ataque. No caso, o defensor ele não deveria ter obrigação de diminuir ou parar, já que o corredor está passando. E ele vai no corpo do ataque. Então, o defensor ele não tem nenhuma obrigação de diminuir ou parar para tirar a flag. Quem tem a obrigação de desviar é o ataque, entendeu? No momento que ele já vira o corredor, que ele já tá com a posse de bola, já fez o football move dele lá, ele tem a função de tentar evitar o contato. Se ligou? Sim. Por isso que nessas muito apertadas, tipo, cara, é difícil de julgar quem foi muito complexo, sempre cai pro ataque, porque ele, tipo, visualmente ele não tenta nada para diminuir, para evitar o contato. Ele pega a bola, vira. A ação do defensor é meio kamikaze? É meio kamikaze, isso é um fato. Ele vai ajoelhado, dá tipo um Hadouken na perna do outro menino. Mas entre responsabilidades aí de um e de outro, o defensor não tem responsabilidade de desacelerar e nem de parar para tirar flag. E o atacante, o carregador de bola, tem a responsabilidade de evitar o contato. Fala, Danilo. Então, nessa relação do atacante, ele já se tornar o corredor, mesmo que o defensor ele vinha nessa situação kamikaze. Vamos supor, o atacante ele vai receber a falta de contato legal, mas automaticamente o defensor ele pode receber, conforme esse tackle que ele dá no atacante, a conduta antidesportiva é aplicável? Amigo, eu fico com dificuldade de entender o que você falou, porque o áudio ficou muito longe. Mas o que você, vê se é isso que você falou, de tipo, ter falta de contato do ataque e uma conduta por você achar que ele deu um tackle? Isso. É isso que você quis dizer? Cara, eu acho que são faltas que estão relacionadas, sabe? Eu acho que não faria sentido Tá marcar dando as para me duas. ouvir? Isso. Agora ficou bem melhor. Não faria muito sentido, na minha visão, marcar essas duas faltas. Porque se você julgou que ele deu um tackle, por que você não marcou uma falta de contato dele, sabe?
Entende? Não, ele está falando, além do contato, dá também uma conduta da defesa por ter dado o tackle. Dois contatos, um de cada lado, mais a conduta da defesa pelo tackle. É isso que você falou? Isso mesmo. Cara, sempre quando for faltas em bola viva, o livro de regra pede, tipo, aconselha a marcar contato legal. Se você achar que foi muito, muito desproporcional, que eu não achei que foi muito desproporcional, marque conta esportiva. Mas deixa para ser uma coisa mais desproporcional, sabe? Esse ali ele tenta se aproximar da Sim. flag, o atacante vem para cima dele. É difícil julgar se realmente ele queria dar o tackle. Para mim ele estava tentando tirar a flag e não conseguiu parar, sabe? Concordo. Casa, fala aí. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, só para dizer que eu concordo com várias coisas aí, né? Principalmente, acho que na velocidade do jogo, essa tentativa de tackle, por mais que talvez ele tenha ido kamikaze e tudo mais, parece bem um tackle, assim. Eu acho que no ao vivo ia ficar difícil mesmo ver a falta do ataque, mas eu concordo realmente que teve essa falta do ataque também, né? Eu acho que o que a Jane trouxe aí resume bem, né? O contato do ataque, um visar da defesa. E você vê que vai bem no meio, né? Que a Bela falou, de talvez, sei lá, ele não está tentando desviar, sabe? Contanto que ele dá no meio do defensor. Se o defensor, mesmo com o braço aberto, e ela tivesse desviando, teria ficado preso no braço, né? Não necessariamente no meio dele. Então, eu acho que nesse caso vai muito nisso. Agora, uma coisa que você trouxe mais cedo também, Dani, é sobre a questão de, ainda assim, né, mesmo que você tenha o direito, né, no caso da defesa, ele não precisa desacelerar ou não precisa diminuir sua intensidade para realizar uma retirada de flag, né? Mas ele também tem a responsabilidade de ter o jogo sem contato, né? De não ter ser responsável por um contato. Então, até a Jane trouxe dessa técnica, né, do vir deslizando, né, porque ele perde, quando o defensor vem deslizando assim, ele perde o controle das suas ações. E aí ele atropela um cara, né, e já mesmo que ele tenha o direito, alguma coisa assim, né, ele está cometendo contato, que nem você trouxe. Então, acho que é importante a gente trazer tudo isso em mente. Ele, claro, o defensor, ele não tem que diminuir sua intensidade para realizar o tackle, mas ele também tem responsabilidade por evitar contato no sentido, não fazer contato proposital, né, no caso, não evitar o contato. Isso nem chega... desculpa te interromper, tá lá. Não, era isso. Não, isso nem é, tipo, uma regra, isso é, tipo, a recomendação do livro, é, tipo, livro de regras, ponto 1, parágrafo 1, tipo, todos têm a responsabilidade de evitar o contato e tal, que por isso que também entra na questão do que a gente falou mais cedo, do blitzer, né, do contato legal com obstrução, tipo, o blitzer tem um direito de passagem, só ilustrando que a casa falou que foi perfeito, o blitzer tem um direito de passagem, mas nem por isso ele pode macetar o center ou quem estiver cruzando na zona dele. Fala, moço. Olá, boa Bom te ver noite, de volta pessoal. aqui, garoto. Oi? Bom te ver de volta no nosso estudo. Tô conseguindo sair do basquete, mas enfim, vamos lá, pessoal. Eu queria trazer uma discussão de uma coisa que foi falada aqui na realidade, né, pra gente discutir mesmo, porque eu tenho muito isso das leituras que eu faço do livro, porque, tipo, a gente falou aí, acho que foi até o Kaidra que comentou, sobre, tipo, ter um tackle depois e se fosse marcado uma atitude antidesportiva. E aí a reflexão que eu faço das leituras que eu tenho é que nenhum ato com contato pode ser uma atitude antidesportiva. E aí parece meio doideira, mas me respaldando muito assim, tipo, na regra nua e crua. Tipo, lá na regra 9, na seção 2, o artigo 1 que fala sobre a atitude antidesportiva, ele fala, seção 2, falta sem contato. E lá ele indica atos antidesportivos. Então, assim, para mim, eu tenho, pelo meu entendimento do livro, que não pode ter uma falta com contato. Para mim, eu coloco sempre assim, tipo, isso é entendimento, não sei se vocês também têm isso. Tipo, colocar, se não tem contato, aí você coloca uma atitude antidesportiva. Se tem contato, eu acredito que é até mesmo por isso que eles colocaram como visar nessa última atualização.
E se há alguma coisa que a gente indica por julgar uma atitude, ou como que eu vou falar? Algo que vai ser desleal, aí sim a gente entra na tática injusta. Eu não sei, queria só jogar essa bomba aí para vocês, mas eu tenho muito desse entendimento, sabe? Eu concordo com você. E tem até DAs que deixam mais ilustrados isso. Tipo, tem uma DA que fala, após a jogada, 2 jogadores se empurraram, assim, tipo, como se fosse uma semi-briga. E a DA fala, joga falta de contato legal dos dois. Tipo, em bola morta, assim. Mas eu acho que isso é uma coisa mais da gestão do flag do Brasil. A gente tende mais a botar esses de conduta antidesportiva nessas ações. Não sei. Eu já até cheguei a comentar sobre essa DA a nossa visão do conduta antidesportiva e a visão um pouco do livro. Mas eu concordo com você que a nossa visão, que o que a gente aplica aqui e o livro fala já é um bocado assim. Porque, tipo, nos atos antidesportivos ele tem categoria, tipo, A, B ou C. E todos os atos antidesportivos são sem contato. Ele coloca, antidesportivo, isso, isso, isso. O ruim é que ele só tem uma DA de antidesportivo, né? Que eu acho que também ia ficar muito grande. Mas, tipo, o entendimento que eu tenho é esse. Não sei se o pessoal discorda, concorda. Vamos trocar ideia aí, pessoal. Tem um ponto importante aí. Visar é uma falta determinada. Não é porque você achou que o contato é mais forte que é um visar. Até porque o nome foi trocado para evitar associação com o targeting que ejeta. Então, o visar é fazer o contato mesmo que você tem o direito de passagem. Visar é arrancar a bola da mão de um corredor. Isso é definição de visar. Outra coisa que tem é o contato legal. Outra coisa que tem, que você vai ver na regra 10, é que são faltas flagrantes. Teoricamente, se você achou que expôs o atleta a uma lesão, se foi uma coisa desproporcional ou contrária ao espírito esportivo, que está escrito lá em cima no código de flag football, você ejeta a pessoa. Mas o que acontece é uma suavização. Mas isso pelo visar. Você pode dar uma falta de visar e ejetar a pessoa. Pode ser, mas pode ser um contato legal. O visar não tem compromisso nenhum com a ejeção ou com a conduta antidesportiva. Ele é só a definição de visar, está escrita definição de visar. No caso do defensor, como ele não tinha o direito de passagem e ele tinha o direito de passagem e fez o contato, pronto, é um visar. Mas isso não tem nenhum compromisso com outras regras. Pode chamar de contato legal, tanto faz, porque a aplicação é literalmente a mesma, não carrega nada extra no seu significado. O caso desses contatos exagerados entra em faltas flagrantes. Entra em faltas flagrantes e a gente suaviza as faltas flagrantes para não ejetar na primeira, quando a gente não acha que é o suficiente para ejetar. E se a gente olhar, está escrito sobre princípio do espírito esportivo. Nesse último livro, eles colocaram o princípio do espírito esportivo na regra. E lá em cima, se você olhar, tem esse tipo de descrição. Não é uma falta prescrita, mas é uma falta que é aplicada e que é difundida mundialmente. Então, em qualquer campeonato mundial, se você não tem imagem, mas o meu primeiro campeonato lá em Miami, teve por muito menos que isso aí que vocês estão vendo, eram ejetados, porque era muito mais estrito na regra. Uma coisa meio parecida com isso aí que aconteceu, esse defensor estava fora. Então, acho que que vão evoluindo com o tempo, mas o que está acontecendo muito é das pessoas misturarem o significado de visar, que não tem nada a ver com ejetar o contato ser mais forte. Não, né, mas não é nem necessariamente isso, G. A gente entendeu essa questão do visar, é isso que eu tô falando, é como que você pode categorizar com as penalidades, entende? Porque aqui ele é bem explícito que o que é antidesportivo. E aí o meu medo é a gente estar utilizando meio como e aí eu tô indo longe, tá? Mas meio como uma cultura de soccer para dar um cartão amarelo na pessoa.
sendo que a antidesportiva, ela categoriza o que é um ato desportivo, falando que é uma falta sem contato. É o primeiro item da falta sem contato. Então, eu acho que, tipo, categorizar uma ação que tenha contato com uma atitude antidesportiva não cairia bem, entendeu? E aí, é isso que eu falei. Pode categorizar com visar, se não foi um ato que é uma ejeção, pode categorizar com visar com a exclusão do jogador ou da jogadora, e aí se a gente vai colocar a atitude da pessoa, tipo, que nem aquela jogadinha lá de, eu vou fazer uma blitz, um pedido de uma sinalização ilegal de blitz para dar um meio... Aí eu vou entrar em atos injustos, entendeu? Então é para bem categorizar em cada penalidade, sabe? Mas é essa discussão, entende? Sim. Eu acho que isso é mais uma recomendação nacional do que mesmo, tipo, não sei se nacional, mundial. Tipo, é uma recomendação do que mais o que está escrito, assim, né? Porque se você for pensar direito, na jogada, uma jogada, né? Não no futuro, o contato ilegal é mais danoso para o time do que o conduta esportiva, né? Porque tem a perda de descida ou a primeira descida automática. Deixa eu botar um vídeo que vai ilustrar um pouco do que a gente está falando. Vamos lá. Eu queria falar. Fala, meu amor. Então, é porque no domingo agora eu acabei ejetando um jogador, mas ele... Ia falar que ejetou alguém. Não era isso, Dani, é porque é porque eu apliquei como conduta antidesportiva e tá errado. Não é uma conduta antidesportiva, é uma falta flagrante. O que aconteceu? E agora eu aprendi. Isso. O que aconteceu, Giane? Última descida, último drive, o time que estava perdendo no último jogo do campeonato, o Blitzer resolveu jogar futebol americano na última descida. Ele dá um bloqueio no slot, bloqueio de FA, pum, encaçapa o cara e chega no QB e dá um tackle nele, ele se joga em cima do QB. Foi assim, eu nunca vi nada parecido. Ele no chão ainda, em cima do QB, olha para mim e fala, eu sei que eu tô fora. E aí eu vi, eu já tinha soltado a flag, porque eu já tinha visto o bloqueio que ele dá no slot, e foi para cima do QB, 2 faltas. Aí, uma coisa que pegou para mim na hora é que eu li no livro que a gente não pode dar 2 faltas iguais para o mesmo jogador. Tipo, você não pode penalizar o jogador 2 vezes da mesma coisa. Mas ele fez 2 contatos, entendeu? E aí, para mim, o primeiro é um contato ilegal e o segundo já é uma falta flagrante no momento. Eu apliquei conduta e ejetei ele, mas eu deveria ter anunciado diferente. É falta flagrante, não é conduta antidesportiva, porque o MOS está trazendo que não existe contato em conduta antidesportiva. E também não existe a penalidade falta flagrante. Não existe nada de penalidade com isso. Você vai ter que categorizar em algo, entende, Bela? Mas desculpa, de falar. Sim. Mas aí, como eu faço com os 2 contatos? Eu posso dar os 2 contatos, porque foram 2 ações, correto? Isso, você não dá uma falta, mais de uma falta por um ato único. Não é do mesmo jogador. Então, ele fez um contato legal primeiro. E contato do mesmo cara. Você não dá obstrução e contato do mesmo cara. Ok. Por exemplo. Então, aquele ato, se ele teve contato, ele deixa de ser uma obstrução, porque a obstrução é uma falta sem contato. Então, ele fez um contato ilegal, depois ele fez outro contato ilegal, que é uma falta flagrante, e você desqualifica ele. Por não tá, como já que a gente está nessa discussão, não está escrito exatamente, porque dentro de faltas flagrantes não tem anúncio, não tem nada. Então a gente, por convenção, aplica como uma conduta antidesportiva e ejeta o maluco. Eu acho que cabe você colocar no anúncio, né, Gi? Você pode dizer assim, sei lá, contato, defesa, número XPTO, 10 jardas de penalidade, por ser uma penalidade flagrante, o jogador se desqualificou da partida. Isso, e a gente dá a conduta antidesportiva, ao invés de descer tudo como flagrante, como era lá por 2016 na arbitragem europeia, exatamente para dar uma chance. Eu consigo pensar em vários parece cenários. Que é uma última, parece que é um the last chance essa conduta quando a gente dá, sabe? Tendo contato,
parece que fica tipo assim, eu tô te dando uma última chance porque eu já deveria te ejetar porque isso não existe, sabe? Uhum. Se existe um contato com tá, conduta, ele já era passível de ejeção e a gente está dando last chance pro cara. É isso que está me parecendo se a gente está categorizando contato com conduta. Eu posso dar meus centavos nisso? Tá. Na primeira parte da regra, como a gente já citou aqui há pouco tempo atrás, já fala que é dever de todos os jogadores evitar o contato. Eu entendo a parte que o Moss está falando, que você tem a categorização de conduta esportiva, mas indo na própria palavra, é um ato que vai contra o esporte. E se o esporte é sobre evitar o contato, e pelo menos eu vejo que uma pessoa que vai direto em cima da outra pessoa para dar a porrada, dar o teco, que seja o que for, ele faz o contato proposital, só que isso é anti o próprio jogo. Então, acho que eu categorizaria. Isso, obrigado. o ato antiesportivo nesse sentido, que ele está fazendo uma ação que vai ante as regras do jogo. Mas aí eu posso ler a definição de visar para você, Pedro? Visar é ter um alvo, iniciar contato com o oponente ou esbarrar em um oponente de propósito. E aí acaba entrando em tudo que você falou aí. Mas Concorda? aí Pessoal, eu também que, tipo, Não, eu fico com isso na concordo. cabeça, mas eu falo, tipo, não é que é certo ou errado, é tipo, é que a maneira como o livro tá escrito hoje, para mim, tipo, a parte de atitude antidesportiva tá muito pequena, tá muito simplória, tá muito simples. E aí, tipo, do futebol americano é muito mais abrangente, toda essa questão, tudo. Mas a maneira como que eles colocaram atitude antidesportiva no livro, para mim, hoje é esse entendimento. Ou faltou informações e está muito simples para o que o esporte evoluiu hoje, entende? Eu concordo, É porque, na verdade, o livro quer que conduta antiesportiva seja uma falta em bola morta. Ele não quer que seja faltas de jogo. Sim, A sim. essência É o que não dá a primeira da descida, UNS né? é essa. Isso, exatamente. Porque ele entende que é uma falta sem descida. Por Aí isso que ele não vai fazer nada. Eu vou puxar porque eu conheço o Wolfgang, que é a pessoa que escreveu o livro de regras. Né? A gente teve contato de 2016 até o falecimento dele. Tipo, para ele, essas faltas que acontecem assim é ejeção direto e já era. Quem não quer que isso aconteça é a IFAF. A IFAF quer que, tipo, beleza, se fez, você vai ser punido, mas não vai ser ejetado direto. Por isso que é suavizado. A IFAF não quer, e a IFAF fez um monte de coisa que o Wolfgang não aprovava, não gostava e odiava ficar sabendo pelo sufoqueiro de plantão, que era eu no caso. Sem querer, eu perguntava, no World Games a gente fez assim, ele falou, o quê? Quem aprovou? Quem mandou? Então, tipo... Eu acho que tem um gap tão grande, Gi, nisso que você está falando, que até abri o livro aqui para esse lance que o Mosh falou lá, da parte de conduta antidesportiva. Era básico, assim, o caput, por exemplo, no FA fala, né? Outras ações antidesportivas não cobertas na lista. No flag, não. No flag é tipo, a lista abaixo são ações antidesportivas. E só. Isso ficou no código do flag, lá no começo. Só que ninguém lê essa porra. Então não ajuda a gente. E, tipo, é um consenso na comunidade internacional que o livro precisa avançar. Porque ele parou de avançar, o bendito seja o Wolfgang, ele faleceu, era para ter saído outro no começo desse ano, para o começo desse ano, não saiu e não tem previsão, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas é justamente isso, né? E esse lance que tá agora na tela ilustra um pouco disso, de tipo, o cara intercepta a bola, vamos chegar lá, o cara intercepta a bola, a flag dele cai sozinha, ninguém da arbitragem viu, ele tenta pular para tirar a flag, para dar o tackle, nunca saberemos, e derruba o cara. Tipo, são coisas que são gaps no livro, né? O que faz? Foi um erro da arbitragem não ter matado a jogada, porque se tivesse matado a jogada quando a bola caiu, não teria acontecido nada. Mas a jogada continuou e rolou um tackle. Tipo, o que faz agora, sabe? O livro não dá um direcionamento claro pra gente, né?
Sim, Dani, exatamente. E eu não sei se aí acho que o Jimmy aplicou um visar com desqualificação, e tipo, no entendimento que eu tenho hoje, pela linha de pensamento, seria isso, mas se ele vê um pouquinho mais de intenção aí, ele pode jogar até uma tática injusta ao entender que, tipo, se esse cara ia correr livre lá pra endzone, tá ligado? Ele pode até aplicar touchdown aí, se ele vê isso, mas Mas eu como que acho vai que dar eles touchdown se a acertaram aí pessoa com que o não tá com a visar com flag? desqualificação. Ah, ele Ele tava tá sem sem flag, né? flag. A flag Aí, dele caiu no meio do caminho. A flag dele cai agora, caiu. e aí mesmo assim o Entendeu? cara. Aham. Tipo, é difícil, cara. O que faz agora? Não, você pensa e fala assim, fudeu, né? Tipo, Sim. o que eu faço Cara, agora mas com essa flag? eu tô com a aplicação do time aqui, de toda forma. Porque Eu não é uma concordo em parada bem desqualificar o jogador. desqualificar, é. Eu acho que não chegaria ao Eu não extremo, concordo. não chegaria ao extremo de conceder pontuação, porque assim, porra, conceder pontuação, a meu ver, é uma parada 1 em 1 milhão. Tipo, o jogador saiu da lateral e derrubou, sabe? Uhum. Mas a desqualificação acho que fica de bom tamanho aqui, nesse ponto. Mas Renato você não Gaúcho, Renato vai Gaúcho. abraçar a responsabilidade de não ter apitado? Porque a arbitragem tem culpa. Cara, até aí, não acho que mude Tipo, nada nesse ponto. sei lá. Eu não consigo desqualificar a pessoa e não com, desculpa a expressão, com o cu sujo, né? Pô, tá todo Tipo, mundo, cara. É mecânica invertida, tipo, o Jimmy tá olhando por cima do ombro, tá não tô recuando. botando culpa na arbitragem, não é isso. Eu só tô falando que é uma opinião do Daniel, sabe? Tipo, é difícil, eu não Ah, saberia o tá, que fazer. entendi. Ah, eu Não tô não. falando, não tô julgando quem Mas tava em será campo, que não. eles sabiam que já. Mas será que quando acabou a jogada eles viram que já estava sem a flag? Alguém informou que estava sem a flag para aplicação? Eles aplicaram do ponto que saiu a flag. Acho que alguém deu mole e não Entendi, apitou, sabe? entendi. A aplicação deles foi do ponto onde saiu, então eles pegaram que caiu. Não sei como foi o processo, não conversei com ninguém. Mas é só um lance que ilustrou bem o que o Moy estava falando, né? De tipo, como a gente fica à mercê da regra. Eu pessoalmente, não ejetaria a pessoa. Daria até uma conduta antiesportiva, ilustrando mais ainda, mas não sei se eu ejetaria. Vamos pro Mas acho último que é vídeo? isso, né, pessoal? Todo mundo já pegou que a gente precisa dessa melhora aí no livro, né? Sim, sim. É E isso. talvez pode ser Então, até uma porque é editorial, né? Não complicado. necessariamente precisa ser mundial. Tipo, pra gente fazer pra É tudo. complicado ser conduta antiesportiva isso e ao mesmo tempo ser conduta o coach está ali fingindo que ainda está passando a jogada para o QB e sair a jogada. A gente marcou isso como conduta no final de semana e não teve ameaça a ninguém, ninguém ficou exposto. A questão de ameaçar a integridade do outro time, eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser levada em consideração. Conduta antiesportiva foi isso que o Mois trouxe, não pode ter contato. Eu acho que a gente tem que passar a aplicar a, a falta flagrante, entendeu? Mas eu não sei como que aplicaria. Tá. Então vamos pro próximo, porque isso a gente não vai ter conclusão. Esse era o último vídeo, deixa eu voltar no penúltimo, que é até um que a gente falou com o Scoff, que falou: ah, se for um contato ilegal. Contato ilegal? Uma proteção de flag, depois teve a Apaga esse jogo, restrição. mano. Tipo, Esquece esse jogo. cara, esse jogo tem vários takes bons. Falando em ejeção, né? Vamos falar desse jogo. É, exatamente. Que a pauta desse vídeo não é nem em si a chamada e tal, mas é a gente entender e conversar, né? Em que momento o recebedor pode começar a proteger a flag, em que momento é processo de recepção, em que momento a proteção de flag, se você entender que é o processo de recepção, está completo, se torna um offset por ser um contato ilegal e uma proteção, só se torna um contato ilegal, só se torna só a proteção, tipo, o que fazer? É um debate que eu quero propor, tá? Não é um monólogo, não. Nesse caso aqui, vou dar a minha opinião. Eu acredito que ele ainda estava em processo de recepção.
eu marcaria só o contato ilegal da defesa. Mas eu acredito, e acredito que o pessoal entenda que foi apertadíssimo, né? Tipo, ele tá pegando a bola, tá no processo de recepção, se caísse aí todo mundo ia marcar passe incompleto, e o menino segura o braço dele. Nesse caso, eu acho que é a chamada mais tranquila, né? Mas e a opinião dos nossos amigos da mesa? Sigo o relator. Sigo o relator do relator. Acrescenta alguma coisa aí. Eu vou acrescentar, então. Vocês não acham em nenhum momento que isso foi uma produção de flag? Então, eu acho que é processo de recepção. Ele não, se eu fosse não vou, passe porque eu acho que ele incompleto, ainda tá você no daria processo de proteção de recepção. flag? Não, só tô botando pimenta. Ah, sim. Você falou que tinha uma DA sobre isso, era o quê? Era essa? Deixa eu achar. Tá. Nesse Ela vai ser ponto, história. nesse ponto, eu diria que ele não comete a proteção de flag, porque para você cometer a proteção de flag, você tem que ser um corredor. E aí entra no que o Dani falou. Se ele está no processo de recepção, ele ainda não é um corredor. Eu lembro que a gente discutiu bastante esse lance aí, foi uma das coisas que a gente falou. Tinha também uma outra visão sobre proteção de flag, mas um dos pontos que a gente colocou também, e eu gostaria que vocês opinassem, é se naquele momento ali que ele cai no chão, a bola cai no chão, você dá passe completo ou incompleto? Eu acho que isso também ajuda a nossa visão, entende? Porque se você dá um passe incompleto, quer dizer que ele ainda não era um corredor e ele não pode fazer uma proteção de flag. Agora, se nesse momento que ele cai no chão aí, antes de um pouquinho, milissegundo antes de segurarem o braço dele, a bola cair no chão e você dá passe completo, aí pode ser considerado uma proteção. É porque a ação comum ao jogo dele é tentar avançar, né? É. Se ele só bateu o pé no chão, ele ainda tá. Aqui ele ainda não tem o processo de recepção. Tipo, ele não tentou avançar, ele só pulou e focou no chão com a bola. Mas ali a gente vai entrar nesse mesmo ponto. Porque se ele perde a bola e é passe incompleto, e se ele sai com a bola dominada, ele abaixa a bola e abaixa os braços para proteger a flag, para sair com a vantagem. Não seria uma proteção daí nesse caso? Se não o que aconteceu. Preste atenção que isso é uma situação hipotética. Sim. Se termina e se ele tá abaixado na direção do adversário, se agora, tipo, por exemplo, se ele... Agora. Se agora agora... não tá juntinha. Esse E frame é uma processo de puxar. Esse frame é uma proteção. Sim. Então, porque ele abaixa a bola e com a mão que ele abaixa a bola, ele protege a flag com as mãos, né? Ele bota Isso, a flag mas, a bola nas mãos. Ele sai do exatamente movimento isso. normal do catch. Do vídeo anterior, né? Mas qual é o movimento normal do catch? Não existe Como tu movimento é normal flag, do tu não catch. precisa proteger a bola, né? Então, no momento que tu abaixa a bola para proteger, tu tá protegendo as flags, tu tá fazendo um arco na flag, né? Mais ou menos, amigo. Ele puxa a bola pro corpo para fazer a ação comum ao jogo dele também. Ele precisa puxar, porque se ele pega a bola e só deixa a bola pro alto e alguém dá um tapa, vai ser passe incompleto. Entendeu? Ele encostar na bola e ter a bola firmemente sem ter a posse ainda, não dá o passe completo para ele. E nem a falta se alguém bater na bola de ser um visar. Que ele não completou o processo de recepção. Tá, mas se ele vira daquele jeito que ele tá ali, ele toma um tapa na bola, não é bizarro? Porque ele já tá com a bola junto aí. Se você considerar ele já um corredor, sim. Se você considerar que ele ainda tá em processo de recepção, ainda não. Porque ele ainda não tem as características de ser um corredor. E repetindo... completado. Que nem a Jane falou, é assim, né? Sim, essa jogada é... Se ela fosse um segundo depois, um segundo é muito até. Um passo a mais. Já viraria só proteção de flag. E eu ignoraria que ele for restringido. A Bela, você já falou? Já, vou abaixar a mão. Beleza. Eu achei a DA. Ela não é exatamente igual, mas mostra o espírito. O corredor está agachado para evitar a retirada de flag, com a bola segura com as duas mãos na frente do peito e os cotovelos esticados para os lados. Então ele está com a bola tipo o jogador de basquete, né? Que
antes de fazer o passe. Asa de galinha. Boa, asa de galinha. A defesa se abaixa para retirar a flag, mas atinge o braço do corredor, que está na frente da flag devido ao agachamento. Por mais que isso derrube a bola, é que eu não achei a outra. Por mais que isso, né, seja um contato do defensor no corredor, a decisão de arbitragem é proteção de flag, apenas. É mais ou menos isso que eu imaginava, por causa que, né? Eu imagino a jogada em si, né? Tu pega a bola, tu abaixa o corpo com a mão aberta, né? Não faz sentido do catch ali, do movimento natural da jogada, né? Era isso que eu tava pensando aqui, viajando. Mas é isso, acabaram os vídeos já, né? Alguém tem mais algo a acrescentar? Ou falar mais alguma coisa? Ou podemos já encerrar? Tudo hoje foi legal, tá? Só queria dizer que tô feliz Tudo vai ser mais rápido, disse Daniel Gazelli, 8h30. Mas é porque a gente entrou em várias pautas. Imagina, não, foi um tempo ótimo. Então vamos? Vamos. Pessoal, um beijo a todos. Espero que esse próximo regional tenha bastante vídeos legais e a filmagem pegue mais do que só o QB e o Blitzer para a gente poder analisar o jogo. E beijos e tchau, tchau. Beijinho no coração. Valeu. E tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, povo. Boa noite.